Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Efésios, por gentileza. Efésios capítulo 5, ou melhor, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 1, 2, 3 e 4. Nessa noite, vamos fazer uma reflexão nesse texto da palavra do Senhor. Sempre estamos dizendo aqui que estamos expondo, né, essa carta, e vamos já direto, então, ao texto. A palavra do Senhor em Efésios, capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, num momento muito oportuno, Senhor, para fazermos uma reflexão aqui, ó Deus, sobre a criação dos filhos, sobre os filhos, o relacionamento de pais e filhos, e pedimos a bênção, a direção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós podemos dizer que esse mês para nós é o mês da família, porque no dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador, também é o dia da família presbiteriana. Inclusive nós reunimos as famílias, né, e tivemos um dia tão especial, tão maravilhoso, e no próximo domingo é o dia das mães. Então, olha que coisa interessante, a gente está sempre dizendo nos cultos da gente, nas pregações, mas como as coisas vão acontecendo assim, como se a gente programasse. Isso é uma demonstração que o Senhor Jesus está na direção do nosso trabalho. Então, como coincidiu hoje eu falar sobre a família, semana passada foi pregado sobre a família, sobre o relacionamento de pais, de marido e mulher, e agora eu prego no relacionamento de pais e filho, e a próxima pregação será também relacionado ao lar, porque será patrões e empregados, patrões e servos. Na época, o que Paulo estava querendo dizer exatamente aos servos domésticos. Então, como coincide, não é, a pregação no Gol, sexta-feira, do nosso irmão Nicolas, eu preparei toda a liturgia para falar sobre a maneira correta de adorarmos o Senhor, que é em espírito e em verdade, e ele vem com a palavra exatamente sobre isso, como se nós tivéssemos combinado. Então, queridos, é interessante. De fato, esse mês para nós é o mês da família. Nós estamos refletindo sobre a família, com eventos, né, Dia das Mães, Dia da Família Presbiteriana, e também sem preparar, Deus, né, nos conduzindo, também preparou esse mês para falarmos, refletirmos sobre a família. E hoje, né, nós vamos fazer isso. Eu preguei me parece, no penúltimo domingo. E eu lembro que um trecho da minha pregação começou no verso 18, que diz assim: mas enchei-vos do Espírito. Paulo dando uma ordem para nos enchermos do Espírito. E aí, a partir do verso 19, ele vai dizer as evidências, como é que uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ele vai se comportar. Perceba que a partir do versículo 19 ele diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, não é? Sempre com coração grato, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o versículo 21, olha, ele está falando das evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros. Quem está cheio do Espírito Santo, ele se sujeita, ele é humilde, ele se sujeita às autoridades. E aí ele começa a falar exatamente sobre sujeição, sobre relacionamento familiar, mostrando a evidência do Espírito Santo em casa, no nosso relacionamento. Ele mostra que uma mulher cheia do Espírito Santo, que ela está cheia do Espírito Santo, a evidência disso é que ela é submissa ao marido no Senhor. E o marido também, um marido cheio do Espírito Santo, ele é submisso a Cristo.
e ele ama a sua esposa como Cristo amou a igreja ao ponto de dar a sua própria vida por ela. E ele diz também que os pais, ou seja, os filhos cheios do Espírito Santo, se eles estão cheios do Espírito Santo, eles obedecem os seus pais, eles honram os seus pais. E só fazem isso se eles estiverem cheios do Espírito Santo. Só obedece os seus pais, ele está partindo do pressuposto que os pais estão na palavra, que são servos de Deus, homem e mulher de Deus. Então os filhos cheios do Espírito Santo, eles obedecem, eles submetem aos pais, porque nós estamos falando aqui de submissão, todos submissos, porque uma das características do Espírito Santo é essa. Então, os filhos submissos aos pais, obedecem os pais, e não só obedecem, mas honram os pais. Nós vamos ver que é diferente obedecer e honrar. E os pais, cheios do Espírito Santo, eles não provocam os filhos à ira, eles não espancam os filhos, eles não expõem os filhos ao ridículo, ao constrangimento, não é? Eles não fingem que fazem uma coisa reta e orientam que os filhos façam e não fazem. Eles são exemplo para os filhos, eles não humilham os filhos, então eles não provocam os filhos a ira, ao contrário, eles disciplinam, orientam, ensinam os filhos em amor e no Senhor. Então, meus queridos, é isso que nós vamos falar hoje. O nosso texto básico de hoje nos fala do dever dos filhos, ou seja, obedecer e honrar os pais. E o dever dos pais não provocar os filhos a ira, mas criá-los na disciplina e no conselho, na correção, na admoestação do Senhor. E por falar nisso, queridos, nos nossos dias a desobediência aos pais é vista de uma forma em todas as camadas sociais. Vocês sabem disso, não é? Isso, obviamente, se explica da falta de Deus nos corações. As pessoas não querem saber dos princípios bíblicos, né? E não quer mesmo, o povo não quer Deus, o ser humano hoje não quer Deus. Então, eles, inclusive, se você educar os seus filhos, você educar as pessoas nos caminhos do Senhor, hoje, nos nossos dias, nós já chegamos a esse ponto, você pode ser punido por isso, se você não permitir que os seus filhos participem de certas coisas, que vocês pratiquem certas coisas. Eu vou mostrar isso para vocês, você pode ser punido por causa disso. Teve uma reportagem no Correio Brasiliense, há uns tempos atrás, que um avião que ia pegar voo, ele ficou 40 minutos parado, perdeu 40 minutos do seu voo. Olha como um voo de avião é importante, pessoas, executivos, né, com aquele horário marcado, ele ficou 40 minutos porque uma criança de uns 10 a 11 anos, de 9 a 11 anos, ela não quis colocar o cinto, falou, não vou colocar o cinto. Aí você fala, pois é, de repente ele tem medo, né? Ele nunca tinha voado. E não é isso, é porque ele decidiu e ninguém podia fazer nada lá no aeroporto, né? Não pode contrariar, e não pode. Se fosse no meu tempo de criança, certamente ele ia colocar o cinto, né? Mas hoje isso é perigoso para os pais. Ali é muito visível, o repórter, imagina um repórter ali, estar ali, ver aquilo ali. Então, esperou a vontade dele. Eu não estou com vontade. E quando ele deu vontade, ele falou, agora eu vou colocar o cinto. E colocou o cinto. Irmãos, a sociedade, ela está nos nossos dias em decadência. Ela está se decompondo. O apóstolo Paulo, além de apóstolo, ele era profeta e ele profetizou nos nossos dias. Ele entregou uma profecia, como se diz, e ela está lá em 2 Timóteo 3,2. Olha o que ele diz, apontando para os nossos dias, lá em 2 Timóteo 3,2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Aí ele foca aos pais, aos filhos agora, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Ou seja, os filhos seriam desobedientes aos pais, ingratos aos pais, né? Tudo que o pai faz para o filho, né? Ele não veria isso, não veria
não é? Tanta cria, o filho cuida, e ele seria ingrato, e seria irreverente, ou seja, não teria nenhum respeito, seria totalmente irreverente. Isso é uma profecia do apóstolo Paulo. Mas lá em Romanos, no capítulo 1, Paulo agora não vai profetizar, ele vai falar da realidade dos tempos deles. Ele vivia sobre a cultura grego-romana, né? Na época os romanos é que imperava, que governava, então eles viviam sob a cultura grego-romana, e ele vai falar um pouco do contexto deles e vai citar os filhos. Lá em Romanos 1, versículo 28 e 30, ele vai dizer assim, ó: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais. Ele já pintou um quadro aqui de uma sociedade sem Deus, de uma comunidade, o que os seres humanos estavam sem Deus quando surge a igreja, né, como um oásis, como a única solução para a humanidade, não é? Jesus Cristo. Então ali começa a igreja e ele fala como estava o contexto e fala da necessidade de virem rapidamente para essa única comunidade como nós estamos hoje. A igreja hoje é a única comunidade para salvar os nossos filhos da perdição e que vai nos ensinar os nossos filhos a obedecer aos pais, a honrar os pais. Ali eles vão receber o Espírito Santo, para que eles possam ser cheios do Espírito Santo e agir dessa forma. Da mesma forma, os pais também vão ser cheios do Espírito Santo e eles também vão disciplinar os filhos, e assim vai ter uma comunidade, e tem uma comunidade conforme a vontade do Senhor. Mas, queridos, antes de entrar propriamente no texto, nós poderíamos também refletir sobre os pais. Os pais é da mesma forma que os filhos. Se os filhos não obedecem os pais, não honram os pais por outra forma, por outro lado, não educam os filhos, muito menos nos caminhos do Senhor, obviamente, que eles nem conhecem o Senhor. É uma coisa impressionante. Os pais hoje não se preocupam com a criação dos filhos. Falo de uma forma geral, obviamente, não é? Na época de Paulo, existia o pátrio poder romano. Que é isso? O pai tinha autoridade sobre a vida e a morte dos filhos. O que eles faziam? Eles vendiam como escravo, eles humilhavam, eles espancavam. Se a criança nascesse defeituosa, eles rejeitavam, matavam. Então, era uma crueldade animalesca. Então, isso aqui é como um oásis mesmo, no meio de um deserto, quando surge a igreja, e Paulo falando dessa forma totalmente contrário. A mulher e a criança não era nada naquela sociedade. Então, o filho era apenas é como se fosse um escravo que satisfazia a vontade dos pais. Os pais os vendiam como escravos, espancavam, os humilhavam, tratava como coisa, e assim as mulheres. Mas a igreja veio resgatando em Jesus Cristo a dignidade da mulher, a dignidade do filho, e é interessante, é impressionante isso. Inclusive, até no Velho Testamento, queridos, a gente vê alguns homens de Deus que negligenciaram a educação dos filhos, homens de Deus mesmo. A gente vê o sacerdote Eli, que era um sacerdote que não se preocupava com os filhos que eram também sacerdotes, porque eram filhos, transformaram o templo de Deus num prostíbulo e num lugar de exploração. O grande profeta Samuel, profeta, rei e sacerdote, ele apontava para Cristo, né? Porque de fato ele era um grande homem e ele exercia o ofício de profeta, o ofício de rei e o ofício de sacerdote. Quando ele ficou velho, a nação disse: nós não queremos seus filhos, porque eles não são dignos, nós queremos um rei. Davi também, o homem segundo o coração de Deus também, não
foi bom exemplo para os filhos ali, preocupado com o reino e tudo mais, e com suas guerras, ele negligenciou seus filhos. Veja, até esses homens, a Bíblia não defende ninguém, não defende personagens bíblicos, então ela é bem transparente e ela mostra que até esses homens, é por isso que nós temos que ter cuidado, né? Porque até esses grandes homens fizeram isso. Mas, queridos, dito isso, eu quero fazer uma ponderação com os irmãos sobre esse texto, sobre o seguinte tema: pais e filhos vivendo segundo a direção de Deus. Olha que tema bonito, olha que coisa maravilhosa. Pais e filhos vivendo segundo a direção de Deus. Pais e filhos vivendo segundo a direção de Deus. Grava isso. Pais e filhos vivendo segundo a direção de Deus, dominados e cheios do Espírito Santo. A única condição de viverem segundo a direção de Deus, tanto pai como filhos, caminharem de acordo com a direção de Deus, precisam estar cheios do Espírito Santo. Primeiro, meus queridos, o apóstolo Paulo vai falar do dever dos filhos para com os pais. Está no versículo 1 e 3. Vamos entrar então para dentro do texto. O dever dos filhos com os pais, versículo 1 e 3. Paulo começa dizendo: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Obedecei. Ele dá uma ordem para os filhos obedecer os pais. O que é obedecer? O que Paulo quer dizer aqui nesse contexto? O que é obedecer? Obedecer é ouvir, escutar, prestar atenção, é entender, é acatar a vontade de alguém e segui-lo. Daí vem a grande responsabilidade nossa, porque esses filhos têm que nos escutar, não só ouvir, mas escutar a nossa mensagem, entender ela, acatar não só essa mensagem, mas a nossa vontade e nos seguir. Então nós ensinamos, ele tem que obedecer o pai, não é simplesmente com palavras, com as palavras do pai, mas com a vida, com a postura, com a conduta do pai. Então, nós sabemos todos que o filho aprende as atitudes dos pais, não é? Os gestos dos pais e tudo mais. Então, é isso, obedecer é isso mesmo, é seguir confiantemente, entendendo o que está fazendo. Não é uma coisa mecânica como a criancinha faz, não é? A pequenininha fica mecanicamente, mas ela vai tendo, amadurecendo, e ela vai agora imitando o pai, o que o pai faz, aprendendo. Então, obedecer é seguir as palavras e também os gestos. Só que ele diz: obedecei no Senhor. Não é que coisa interessante? A responsabilidade aumenta mais ainda. Quando ele fala no Senhor, em primeiro lugar, é porque no Senhor, porque essa é a vontade do Senhor, porque o Senhor se agrada disso, é no Senhor. Mas o mais interessante é que no Senhor, é conforme a vontade do Senhor, você vai obedecê-lo no Senhor. Por exemplo, se um pai chama o filho para usar droga, para ir num prostíbulo, em alguma coisa, isso não é no Senhor. Ele fica desobrigado, ele não deve obedecer. Primeiro é ao Senhor que ele deve obedecer. Então é no Senhor. Então o homem, o pai, tem que estar na presença de Deus, tem que ser homem de Deus, porque o filho vai imitar, vai seguir ele. É no Senhor. E Paulo prossegue nesse texto: honra a teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe. Olha que ele fala obedecer e depois ele fala honrar, porque obedecer é diferente de honrar. Obviamente que é diferente. A pessoa obedece com a razão e honra com o coração. Um exemplo claro é aqueles meninos daquela cultura romana, eles obedeciam os pais, né? Eram como escravos dos pais, eles obedeciam. Mas será que eles honravam? O que é honrar? O que é a palavra honrar? Honrar, queridos, é valorizar, é reverenciar, é homenagear, é reconhecer. Então é isso, é prestigiar. Honrar. Se eu honro o meu pai, ele é uma fonte de alegria para mim, eu sou uma fonte de alegria para ele é uma fonte de alegria para mim. Eu o amo, eu obedeço ele, não é por temor, porque isso não é honrar. Honrar é você se alegrar, é você confiar, é você se entregar completamente. Então isso é honrar, é prestigiar. E eles, no caso aqui, esses meninos não podiam fazer, por isso que há diferença. A criança tem que obedecer, deve obedecer e honrar. Não é primeiro obedecer, sim,
mas honrar, porque a obediência é a um servo de Deus, a uma serva de Deus, então ele confia plenamente, então ele pode honrar. Para nós entendermos exatamente o que é honrar, faz-se necessário a história daqueles 3 meninos obedientes. 3 meninos muito obedientes, conversando entre eles, os 3. E o primeiro disse: eu obedeço meu pai estritamente, eu sou muito obediente ao meu pai, porque se eu não for obediente, ele me quebra, ele me bate muito, quando ele chega em casa, ele me dá aquela surra, então eu obedeço ele estritamente. E o outro diz: o meu já não me bate, eu obedeço também tudo, porque ele me enche de presente, ele me recompensa quando eu obedeço eles me levam para comer um sanduíche, eles me trazem presente, então eu obedeço mesmo, porque é recompensa na certa. E o último disse: eu também obedeço meu pai, minha mãe, eu obedeço estritamente, mas não é porque ele me bate, eles não me espancam, e também não é porque me dão presente, eles me dão de vez em quando presente, mas não é por isso, é porque eu acho bom, eu amo eles, é gostoso, e eu entendi que isso é o melhor para mim, isso é certo, isso é agradável, é gostoso, é obedecer os meus pais. Isso é honrar, é a obediência com honra, é essa. Quando o filho é tão preparado pelo pai, ele ama o pai por causa do relacionamento deles, e ele obedece porque é gostoso, ele faz aquilo prazerosamente. Então é isso que é quando fala: filho, honre o seu pai, e nós precisamos merecer a honra dos nossos filhos. E quando nós estivermos falando sobre como disciplinar, não provocar o filho à ira, mas disciplinar nos caminhos do Senhor, nós vamos ver como o pai precisa e deve fazer para que conquiste o filho dessa forma. Se nós conquistássemos os nossos filhos assim, ao ponto deles nos amar dessa forma, confiar em nós, não é? E não provocássemos os nossos filhos à ira, como seria diferente? Eu acho que uma grande parte, a responsabilidade está em nós, dos nossos filhos serem revoltados, às vezes não nos obedecer. Será que realmente não temos culpa no cartório? Será que estamos cumprindo a nossa tarefa direitinho na presença de Deus? Se nós não tivermos cheio do Espírito Santo, nós não tivermos na presença de Deus, comprometido com a obra de Deus, nós não vamos conseguir, realmente não deixamos a desejar, e precisamos agora consertar, porque as misericórdias do Senhor, como nós vimos, se renova, não é, a cada manhã. Irmãos, honrar pai e mãe é o 5º mandamento, não é? É o 5º mandamento. Paulo vai falar isso, e é um mandamento com promessa. Lá em Êxodo, nos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, exatamente no versículo 12, vai estar lá o 5º mandamento, e diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um dos 10 mandamentos, não é? Lembrando, queridos, que a Bíblia foi escrita por homens, ela é inspirada por Deus, é a palavra de Deus, ela foi escrita, Deus ele não usou o dedo para escrever a Bíblia, ele usou homens, mas os 10 mandamentos ele escreveu, ele não usou homem. Já tinha pensado nisso? Ele escreveu com o dedo, só os 10 mandamentos. E um dos mandamentos é esse para os filhos: honra teu pai. É uma lei, é um mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. É um mandamento interessante, que é com promessa. Paulo diz: é o primeiro mandamento com promessa. E o apóstolo Paulo, citando esse mandamento, ele cita no versículo 3, né? No versículo 3 aí: para que te vá bem e sejas de longa... No versículo 4, né? Para que te vá bem, Paulo falando, e seja de longa vida sobre a terra. Ou seja, o filho que honra, que obedece o pai, ele recebe bênçãos de prosperidade e longevidade, para que você herde a terra. Na época de Israel, era a terra da Palestina ali, né? Aquela terra que manava leite e mel. Hoje é a Nova Jerusalém, é os céus, para que você ganhe a terra, não é, os céus, para que você seja abençoado, você honre o seu pai, para que você tenha uma vida longa sobre a terra. Não é? Então é o mandamento com promessa, e um mandamento, e o filho precisa fazer isso. A obediência, queridos, falando de obediência, ela traz promessas espirituais e materiais
em toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Isso agora não é para só os filhos, é para só filho, todo mundo é filho aqui, né? Ninguém nasceu de chocadeira, então todo mundo é filho aqui. Então, a obediência está de Gênesis a Apocalipse. Eu vou citar só um versículo para vocês, porque não é necessário. Vocês sabem que eu estou certo, que a obediência está na Bíblia como recompensa, tanto material como espiritual, de Gênesis e Apocalipse. Lá em Deuteronômio 28:1, diz assim, ó, Deuteronômio 28:1, se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E aí ele começa, né? Bendito é onde entrar você será bendito na terra, bendito na cidade, no campo, bendito a sua amassadeira, a sua despensa, o Senhor te abençoará, porque você obedece a palavra. Então, a obediência não é recompensada, e esse é o mandamento com promessa. O filho que obedece os pais, ele é próspero. E outra coisa, se o filho não obedece o pai, ele não obedece a Deus. Se esse é um dos 10 mandamentos que Deus escreveu com o dedo, se o filho não obedece o pai, ele também não obedece ao Senhor Deus. Quantas coisas, irmãos, seriam evitadas se os filhos escutassem os pais, se os filhos obedecessem os pais? Desastres, casamentos errados, perdas, lágrimas, vícios, abandono da igreja, prisões e até morte. Quanta coisa seria evitada se os filhos dos pais, me refiro aos pais crentes, se eles escutassem os seus pais, mas muitos deles não escutam e debandam e pagam caro por isso. Eles precisam entender isso, eles precisam ser alertados sobre isso. Obedecer os pais não é uma exclusividade do cristianismo. É tão importante obedecer os pais que todas as grandes religiões, eles pregam isso. As religiões, o islamismo, budismo, pergunta a eles sobre a importância de obedecer os pais para vocês verem. As seitas, espiritismo, testemunho de Jeová, Mórmon, pergunta a eles sobre obedecer os pais, o que eles vão dizer. Até eles, não é que não creem em Jesus Cristo como Deus, como seu Salvador, como nós, eles pregam isso, tamanha é a importância. Mas, por outro lado, queridos, não é possível ser um jovem fiel e abençoado se não for cheio do Espírito Santo. É necessário, de fato, porque Paulo está falando exatamente da evidência da família que é cheia do Espírito Santo. E falando sobre essa responsabilidade dos filhos, da necessidade dos filhos obedecer os pais, né? Depois que Paulo fala sobre isso, da importância disso e que eles devem ser assim, ele fala do dever dos pais para com os filhos, não é? Porque nós estamos vendo aqui exatamente do relacionamento no lar, como nós vimos da esposa com o marido, agora estamos vendo dos filhos e os pais, e depois vamos ver dos pais, né, dos patrões e os seus servos. Ele vai falar exatamente no versículo 4, né? Paulo vai dedicar apenas um versículo para falar aos pais, quando ele diz: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais, irmãos, são responsáveis pela educação dos filhos. Isso não é fácil, é uma grande missão. Não é fácil de fato, mas eles têm essa responsabilidade, e ainda mais, é no Senhor. Obviamente, em primeiro lugar, ele tem a responsabilidade de educar de uma forma geral, não é? Na moral, na ética, o patriotismo e tudo mais, mas ele pesa sobre ele a educação no Senhor, é uma missão, e essa missão não é dos avós, nem de escolas, nem do Estado, nem da igreja, é dos pais. Obviamente que algumas dessas instituições ajudam. Eu digo algumas porque nos nossos dias tem umas que nem está ajudando, às vezes está até atrapalhando, como por exemplo o Estado, a escola. Porque a humanidade sem Deus, irmãos, é o que eu disse antes aqui, ela quer que o seu filho não obedeça. Elas querem que eles não tenham limite, e eles querem barrar os princípios bíblicos.
Você vê isso, uma força do Estado para liberar, por exemplo, o uso de drogas, aborto, essas coisas que vão totalmente contra os princípios bíblicos, e eles procuram doutrinar as crianças, os nossos filhos, e eles, não existe homem e mulher, não é assim que eles dizem, casamento, papai e mamãe, isso é coisa antiga, e aí é que eu digo para vocês que você pode ser punido se você... Tem pessoas já sendo punidas por dizer isso, inclusive na igreja, professoras de criança, né, que são pegas dizendo que tem o papai, a mamãe, o filho. Então a gente precisa prestar atenção nessas coisas que acontecem. É o Estado que está promovendo esse tipo de coisas, essas ideologias. Por quê? Porque a tendência do homem sem Deus é se degradando cada vez mais, até chegar no ponto de Sodoma e Gomorra. Vocês lembram daquela cidade do Velho Testamento que foi se degradando a um ponto de Deus ter que queimar aquelas duas cidades? Então é dessa forma. E o Estado é a escola. A maioria dos professores, eles já são doutrinados, preparados, não é para jogar aí no mercado, repórteres, advogados e mais professores, e vão doutrinando, e aquele sistema vai crescendo, e aquela coisa absurda. Então os pais, a grande responsabilidade deles, eles têm que olhar para a palavra agora com muita atenção, para a igreja deles, para os pastores, para os mestres infantis da igreja, com muita atenção, valorizar muito, porque essa é a única suporte para ele pegar. É como se a gente tivesse numa enchente, numa correnteza, e a gente segura forte num suporte firme. Isso é a igreja, meus irmãos, isso é a igreja, porque o mundo aí realmente está querendo tragar os nossos filhos, doutrinar, e tem feito isso em largas escalas. Então, tome cuidado, os avós também, pense nisso e analise. Não vamos tirar os nossos filhos, não tem como tirar do mundo. Como Jesus disse na oração dele sacerdotal, eu não peço que os tire do mundo, orando para o Pai, mas eu peço que os livres do mal. Senhor, não tem como tirá-los do mundo, mas livre-os do mal. Mal é isso aí, esse sistema que caminha a passos largos, a passos rápidos, doutrinando e chegando na situação em que o apóstolo Paulo profetizou nos nossos dias que iria acontecer. Então os pais têm que estar cientes de tudo isso. Segundo a palavra de Deus, os filhos dos pais crentes devem ser flechas na mão do guerreiro. É como flecha na mão do guerreiro. Lá em Salmo 127, no versículo 4, está escrito: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Né? Como assim? A flecha, ela tem que ser muito bem pega com muita prudência, com muita habilidade, ser lançada no alvo certo. Isso é responsabilidade do guerreiro. O bom guerreiro, ele domina aquela flecha. Um pouquinho que ele descuidar, que ele vacilar, ela pega a direção diferente. Então ele com muito equilíbrio, com muita sabedoria, com muita habilidade, ele pega aquela flecha e lança no alvo certinho. Isso é o filho é essa flecha que tem que ser muito bem, com muita habilidade, com muito cuidado, e ser lançado no alvo certo. É isso que ele está querendo dizer, e é isso que nós temos que fazer nos nossos dias, numa sociedade pervertida como a nossa. E aí ele vai falar: não provoqueis vossos filhos a ira, não sejam bobos, não atrapalhem vocês mesmos, vocês precisam ser sábios. Só que às vezes, irmãos, se provocar a ira, às vezes é consciente. O ser humano é tão perverso, né? Provoca os filhos a ira conscientemente. Isso é maléfico, não pode provocar os filhos a ira. Tem que ter sabedoria, a unção do Espírito Santo. É por isso que temos que estar cheios do Espírito Santo, porque nós podemos, na educação, se nós não formos como aquele guerreiro habilidoso, nós podemos provocar os nossos filhos a ira. O que seria isso, né? Provocar os nossos filhos a ira? Por exemplo, críticas destrutivas. Críticas destrutivas. O que é crítica destrutiva? É desencorajar, é desvalorizar ou ferir
ou por outro lado, não valorizar, não encorajar, não estimular, mas fazer críticas destrutivas. Um dos grandes pintores, que já não existe mais, eu não lembro o nome dele, mas ele conta como foi o início de tudo. Ele diz que quando ele tinha uns 5 anos ou 6 anos, a mãe dele estava muito ocupada na cozinha, mexendo daqui para ali, e ela tinha uns pincéis. Ela não era pintora, mas ela gostava de se divertir com aqueles pincéis e com os quadros. E ele, vendo que ela estava distraída, ele tinha lá os seus 5, 6 anos, ele correu lá no quarto, onde ela tinha, né, o seu quarto para fazer isso, e ele começou, ele pegou os pincéis ali, começou a borrar uma tela, e passar para lá, e passar para cá, e quando ele percebeu, o quarto estava cheio de tinta, e ele próprio, e a roupa dele também, cheio de tinta, as roupas que estavam ali, em cima da cama, e estava tudo borrado de tinta, e a mãe dele entra e depara com aquela cena. Aquele quadro todo borrado, a tela dela, e ele com a cara cheia de tinta, né, 5 anos, e a roupa, e ela foi para gritar, para partir para cima dele, e ela teve aquele momento, família cristã, e ela respirou, e foi, e deu um beijo nele, e falou: meu filho, mas que obra maravilhosa, parabéns, você que fez, que coisa linda, meu filho. E elogiou ele, e após elogiar, ela sentou com ele, aí veio as críticas, só que as críticas não eram destrutivas. Ele falou: olha, meu filho, você pode fazer essa obra maravilhosa aí, sem fazer isso aqui, sem borrar, sabe por quê? Porque essas roupinhas aqui, não vai prestar mais, a mamãe não vai ter que jogar fora, elas não limpam, e a mamãe vai dar um trabalho danado, e se não precisava, você tem condições, você consegue fazer, você acredita, você consegue fazer esse quadro, tão lindo como você fez, sem precisar de fazer isso. E ele contando, ele diz: o beijo da minha mãe me tornou o pintor que eu sou hoje. O beijo que a minha mãe deu. Veja que coisa interessante, ela contornou a situação, imagina, e ele mesmo disse: se ela tivesse gritado, me batido, eu nunca mais queria pegar num pincel. Eu conheço a minha personalidade, eu não seria o pintor que eu sou hoje, reconhecido no mundo inteiro, se ela tivesse gritado, mas foi o beijo dela. Eu sempre disse para ela: mãe, aquele beijo foi exatamente o que eu sou hoje. Então, irmãos, entende? Essa sabedoria profunda, essas críticas construtivas é que vai lidar com essas situações difíceis, sem precisar, é uma arte, sem precisar de espancar o filho, sem precisar de humilhar, de ridicularizar, você contornar a situação assim, você vencer, né, você conseguir dessa forma. Que vitória que essa mulher teve. E ele disse, ele conta a história, ele disse: eu pintei, eu consegui. Apesar com 5 anos eu comecei ali, borrar ali sem pintar, sem sujar nada, e eu começou a criar forma, meus quadros, e por causa do incentivo dela, dizendo: você consegue, o estímulo dela, eu consegui realmente, e cresci por causa disso. Ao invés dela me bater e gritar, ela me deu um beijo. Isso aí, aqui não é conivência com o errado, não. Isso é sabedoria, isso é prudência, porque ela falou com ele, falou: olha, essa roupa eu vou ter que jogar fora, mamãe está sem dinheiro para comprar, e eu não vou poder fazer, mas você pode fazer essa obra sem. Veja a sabedoria. Então, queridos, provocar o filho a ira é isso, é crítica destrutiva, é condenação. Você vai condena logo, você nem pensa e já parte para a condenação. É expectativas irreais e egoístas. Você tem expectativa no filho para satisfazer o seu pecado, a sua desejo de forma, você não conseguiu, você quer. Meu filho, você vai ser médico. Se você sendo médico, eu vou ter um filho médico e vou falar para os meus amigos. Você vai ser. O filho tem outra habilidade, Deus deu outra habilidade para ele, outro dom. Meu filho, você vai ser médico, ou o contrário, né? Ele quer ser médico e você quer que ele seja outra coisa, e você força, isso é provocar o filho à ira. Ele às vezes não vai dizer isso, mas Deus já colocou no coração dele aquela habilidade, aquele desejo de fazer alguma coisa, e ele tem que seguir ao coração dele mesmo, nesse sentido de profissão.
Não no sentido dele vai seguir o coração dele, as vontades dele, tem que seguir Cristo, mas no dom que Deus colocou no coração dele, ele vai seguir isso, e às vezes a pessoa quer, eu não consegui ser isso, meu filho vai ser. Isso é tão comum nos nossos dias, né? Eu não consegui. Nós temos, nós que estudamos teologia, nós temos N exemplos disso, não é? Lutero, Calvino, não é? O pai, Lutero, o pai, você vai ser advogado, eu quero que meu filho seja advogado, resolver minhas questões e tudo mais, né? E ele, depois que ele caiu na real e que realmente o chamado dele, ele se tornou monge e depois viu ainda que não estava certo, e foi o grande Lutero que foi. Então, isso é provocar o filho à ira. Não, essa área aqui dá dinheiro para cara, meu filho vai ser porque... não é? E aí você não faça isso, provocar sarcasmo, tratar o filho com sarcasmo. O que é sarcasmo? É deboche, debochar do filho, ficar com zoação com o filho, isso provoca o filho a ira, intimidação e medo, olha, ameaças, não é? Isso é provocar o filho a ira. Os pais devem evitar submeter seus filhos a qualquer tipo de constrangimento. Isso é horrível também. O ser humano, ele tem a sua dignidade, isso não pode ser ferido. Tem pessoas que humilham os filhos publicamente na frente dos outros, bate nos filhos na frente dos outros, fala coisas indevidas para o filho, revelando coisas dele, no lar, intimidade, coisas. Eu já vi essas coisas. Isso é provocar o filho, isso ele nunca esquece na vida dele, mas só Deus para libertar isso que fica no coração dele. Isso é provocar o filho à ira, submetê-lo ao ridículo, humilhá-lo, envergonhá-lo, constrangê-lo publicamente. Não devemos fazer isso. Quem fazia isso eram os romanos lá, que tinham direito sobre o filho, sobre a vida e a morte. Não. Maus tratos, injustiça. Precisamos realmente ter muito cuidado, irmãos. Criar filho é uma arte. O correto seria uma atmosfera cheia de estímulo, estimular o filho como aquela mulher. Viu como ela estimulou? Você pode, você consegue. Vai, meu filho. O que você quer fazer? Papai, mãe vai ajudar você. O que você gosta de fazer no campo profissional? Então estimula, incentiva, dê a ele as condições para que ele faça, estimula a ternura, trata o filho com ternura. Tenta até discipliná-lo com ternura, uma vara, não é? Com ternura. Meu filho, eu preciso te dar umas varadas, mas isso vai doer mais em mim do que em você. Você pode ter certeza. Então, não é, ali na disciplina, a ternura, ele chega a um ponto que vê que você o ama mesmo, você está disciplinando ele, não é? Por ternura. Eu vi a história de um pai que ele, inclusive, isso aí não deve fazer não, mas ele bateu nele, ele falou, meu filho, eu vou fazer igual Cristo agora, você pecou, e eu preciso disciplinar você, eu vou me disciplinar, e eu vou na frente do filho, e ele bateu nele, bateu com a vara nele, dizendo, eu estou fazendo isso aqui, é didático para você. Jesus fez isso, porque a gente não pode, se você fez é pecado, isso todo mundo sofre, não é? Mas no meu caso eu não bateria em mim, eu batia nele mesmo, não é? Com ternura, mas esse pai fez isso. Irmãos, provocar o filho à ira não, mas uma atmosfera de estímulo, de ternura, de paciência. Aquela mãe teve paciência com aquele menino, não é? Ela não foi, imagina se ela tivesse explodido. Escuta o filho precisa, você precisa escutar ele, porque vai chegar um momento, a partir da adolescência, que ele não vai querer falar mais com você. Mas se você escutar ele desde pequeno, você ganha ele, você conquista ele, e ele começa agora a falar, quando na adolescência, falar tudo para você, porque vocês são amigos. Mas não deixa tem pais que quer escutar os filhos, mas depois de adolescente, não adianta, desde pequenininho você tem que travar isso, escutar ele. Às vezes está lá, nem dá atenção, está lendo um jornal, fazendo uma coisa, e o menino está, pai, isso na escola, e aquele negócio, né, que criança tem a tendência de falar demais, né, falar muito, e a pessoa não escuta, porque isso vai ser muito importante na adolescência, porque na adolescência ele sabe quem vai escutar ele. Ele vai dizer, não é só meus amiguinhos da escola que me escutam, não. Tem alguém que me escuta melhor ainda. Meu pai é meu amigo. Eu sempre fui assim com meus filhos. A gente não é bom dar exemplo próprio, não, mas aqui, por questão de didática,
A gente sempre foi muito transparente, eles me contavam tudo e conta até hoje, não tem mistério. Para a mãe deles também, conta tudo. Mas é porque desde pequenininho a gente escuta eles, por escutar então escuta o filho. O ambiente tem que ser assim, um ambiente de escuta, de afeição, de amor. Ele sente que ele é amado ali naquele ambiente. Mas a pergunta persiste, né? Porque é uma questão assim que a gente pensa, provocar os filhos à ira. Como podemos provocar o nosso filho à ira? Com excesso ou ausência de autoridade. Quando você exerce autoridade demais, você está provocando o filho à ira, obviamente, porque isso tem que ser um equilíbrio. Autoridade no sentido de achar que é dono, tolera a liberdade dele, daqui a pouco ele é um bichinho engaiolado, ele não tem liberdade, aquele super cuidado você tem, ele não pode olhar na janela e você prende o filho. Então não é assim, você precisa ter sabedoria de Deus. Isso é uma autoridade excessiva sobre o filho, que tolhendo toda a liberdade dele. Você não sabe administrar, não sabe gerir isso, e aí fica com aquela coisa, não, excesso ou ausência também de autoridade. Se você não tiver autoridade sobre o filho, também você provoca ele a ira. Quando ele vê, ele percebe que é falta de amor, que é desinteresse. Você não exerce autoridade sobre ele. Pai, vai. Vai, menino, me deixa aqui, vai fazer. Ele vai, ele quer que, ele precisa, ele necessita da autoridade do pai. Então isso também é provocar o filho à ira, tanto o excesso como a ausência de autoridade. E você vai provocar a ira dele mais mesmo quando ele tiver adolescente, que você deu tudo para ele, você cercou ele de tudo. Tudo que ele queria não tinha limite. Se você dava tudo e agora ele não tem, aí ele vai, muitos deles vão roubar para satisfazer, porque ele lá no mundo não vai, ele pensava que era assim, que tudo era dele, que ele podia tudo, e lá não é, e ele quer aquilo, quer porque quer, e os pais agora não vai dar, e ele vai procurar adquirir por meio da violência de alguma forma. Então isso é ausência, autoridade, o pai precisa ter autoridade sobre o filho, uma autoridade sábia, uma autoridade em amor, uma autoridade equilibrada, com sabedoria de Deus, com uma vida cheia do Espírito Santo. Como provocar os filhos à ira? Com excesso de proteção, que nós já estamos falando, excesso de proteção. Aquela proteção que é mais agora uma prisão, ou então enchendo o filho de tudo, né, que ali e tudo, e ele vai crescendo achando que o mundo é dele. Não é? O mundo é dele, tudo os pais dão, que isso, vai no shopping, você quer isso, e vai enchendo o filho, e quando ele chega na idade da razão, o pai não vai continuar, os pais não vão continuar satisfazendo, porque os desejos vão crescendo, a ambição, as coisas, e ele entendeu, aprendeu desde pequeno que é tudo que ele quer, e ele vai procurar um meio de conseguir isso. Então cuidado, senta com o seu filho e explica, meu filho, não é bem assim não. A coisa é organizada, vou dar sua mesada aqui, você vai administrar ela, e vamos ver como é que você vai fazer, o que você consegue comprar com isso aqui, e organiza, porque você tem que preparar ele para a vida, e não é assim, dessa forma. Excesso de favoritismo, ou favorecer um filho em detrimento ao outro. Isso também é terrível. Cada criança é uma pessoa individual e precisa ser respeitada em sua individualidade. Ela tem a sua habilidade, um é diferente do outro. E às vezes um tem uma habilidade, outro tem outra, um tem uma função, outro tem outra, e você foca naquela função daquele ali, começa a elogiar na frente do outro, e diz, você é uma bênção, e você é isso, e você é aquilo, e o outro escutando lá. O outro também tem a sua peculiaridade, a sua habilidade, o seu potencial diferente, mas não é vista a diferenciação, a preferência de um filho por alguma razão. Isso não pode ser feito de jeito nenhum. Isso é uma das formas mais terríveis de causar ira nos filhos e causar destruição nos lares. Vocês querem ver um exemplo bíblico? Quando Isaac preferiu Esaú e Rebeca Jacó, eles jogaram um filho contra o outro e trouxeram grandes tribulações na família. Grandes tribulações.
É porque você sabe que Isaac, o preferido dele era Esaú, que caçava, e ele gostava de caçar também, trazia a sua caça e tudo mais, e já Jacó ficava mais em casa, ajudando a mãe ali na cozinha e tudo mais, e aí a preferência de um era um e a preferência do outro era outro, e isso causou muita dificuldade na família. Então os filhos são iguais, de habilidades iguais, com as suas peculiaridades, com as suas individualidades que precisam ser estimuladas, respeitadas, motivadas, incentivadas, cada um com a sua peculiaridade, com a habilidade que Deus deu para ele. Deus deu, foi aquela habilidade para ele, foi Deus que deu, e ele desenvolveu. Parabéns para ele, porque ele não fez o que o outro fez para poder agradar, não é? Tentando, vou agradar então, vou fazer. Não, ele foi sincero, honesto com ele mesmo, e ele, independente de qualquer coisa, ele trilhou aquele caminho, porque é aquilo que Deus deu para ele. E às vezes os pais, né, ficam focando mais um do que o outro, porque identifica mais com a gente. Tem pais que nunca estão satisfeitos com seu filho. O filho tira 9 e vem todo feliz para falar para o pai. Ele fala, mas você tinha que ter tirado a 10. Por que você não tirou 10? Isso é provocar o filho à ira, porque aí desestimula o filho, desanima o filho. O filho não consegue agradar o pai em nada. Ele se esforça, ele tenta. Quando ele tira 9, ele fala, poxa, minha mãe vai ficar radiante com isso. E fala, tirei 9. E fala, 9? Tem que tirar 10, você tem que tirar 10. Os pais devem ser espelho dos filhos e não carrasco deles, queridos. Tem que ensinar com a sua própria vida. Paulo destaca alguns pontos importantes nesse texto para nós concluirmos. Ele destaca, vamos entrar mais uma vez no texto para a gente ver algumas coisas, então, que Paulo destaca nesse texto. E aí a gente já vai concluir essa reflexão. Em primeiro lugar, queridos, os pais devem cuidar da vida física, emocional e espiritual dos filhos. Ele tem que cuidar da vida física, emocional e espiritual, porque o filho é uma totalidade, é algo integral, alma ou espírito e corpo. Então, é física, emocional e espiritual. A palavra criar aqui no texto quer dizer nutrir, alimentar física, intelectualmente e espiritualmente. O pai tem essa responsabilidade de alimentar o filho, de nutrir, de suprir as necessidades físicas dele, mas não só físicas, as necessidades intelectuais, as necessidades espirituais. Os filhos não precisam só de roupa, remédio, teto e educação, mas também de afeto, amor, encorajamento, suporte. Então, o pai crente, ele é sábio, ele vê que o filho precisa de mais coisas. Inclusive, quando nós vamos batizar uma criança, nós perguntamos aos pais, vocês prometem educar esses filhos na escola, principalmente na igreja, dar a ele toda a condição, no crescimento dele, na vida espiritual? Você promete isso? Porque se ele não prometer, nós também não batizamos. Ele tem que dizer que sim, que ele vai responsabilizar pela vida do filho em todas as áreas. Então, criar o filho é assim. É por isso que temos que ter cuidado em pôr um filho no mundo, porque nós somos responsáveis por todas as áreas desse, inclusive amor, afeto e dedicação. Em segundo lugar, os pais precisam treinar os filhos por meio da disciplina. E a disciplina são regras e normas. O filho tem que ter regra, tem que ter norma. É exatamente isso que o Estado, hoje nos nossos dias, ele não quer mais, é anarquia, é norma, é regra, tem hora para chegar, tem hora para sair, tem que ter regra, tem que ter norma. Isso é regido por meio de recompensas e castigo. A Bíblia nos ensina, o povo de Deus é um povo organizado. E uma pessoa, se ele quiser se prosperar na vida, um colégio, se quiser ter uma boa educação, oferecer uma, ele tem que ser organizado, os alunos têm que ser disciplinados, senão não adianta. Porque as escolas militares, por exemplo, se dão bem aí, os alunos crescem. Algumas escolas particulares, porque lá a regra a ser cumprida, ali há normas a ser cumprida. Hoje, muitos colégios públicos, a gente vê que não existe mais parâmetro
Isso é prejudicial, não pode. Então, a disciplina aqui, que disciplinar os filhos no Senhor, é ter regra, é ter norma, ou castigo. A criança precisa, com amor, eu repito. Lá em Provérbios 13, 24, está escrito assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Então, a criança tem que ter regra, ter norma. Mas se você não tem, eu não tenho, como é que eu vou ensinar o meu filho? Com que autoridade? Em terceiro lugar, irmãos, os pais precisam educar os filhos por meio da admoestação. A admoestação é conselho, educação verbal. Os filhos devem começar desde bebê a distinguir entre o que é certo e o que é errado. Desde bebê você fala, isso aí você não pode fazer, está errado, e não pode mesmo. E é isso aqui, é por aqui você tem que fazer. Não pode deixar para a idade maiores, não. Desde bebê. Então é por meio do conselho, da palavra, das escrituras, que você vai orientar o seu filho. É a educação, é a admoestação, é o conselho de Deus, é a educação verbal, é quando você, desde criancinha, você vai ensinar, isso é errado, isso é certo, isso é errado, você tem que ter regra, você tem que ter norma, e você tem que, a criança tem que ser assim, senão não funciona. Nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus de normas, um Deus de regra. O nosso culto que Ele deixou, nós vimos uma palavra abençoada com o irmão Nicolas, sobre que o culto a Deus é do jeito que ele tem as normas. Ele tinha no Velho Testamento e Ele tem no Novo Testamento. Não podemos bagunçar, não podemos acrescentar coisas nesse culto. Então, nosso Deus é o Deus organizado, e isso começa desde criança, ensinar os nossos filhos a ter comportamento. Em quarto lugar, irmãos, os pais são responsáveis pela educação cristã dos filhos, não é? Muito mais do que os outros, muito mais responsabilidade, da disciplina, porque lá ele fala na disciplina e a admoestação do Senhor, é do Senhor, sempre no Senhor, tem que ser no Senhor. Ele está falando aqui, não é para o mundo, ele está falando para a igreja. Ele está exortando: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. Pais, disciplinai os vossos filhos no Senhor. É tudo no Senhor, é por meio da palavra. A palavra é muito importante para vocês. Vocês são os professores da palavra. Vocês são os sacerdotes e sacerdotisas do lar. E vocês precisam ensinar os filhos de vocês, tudo vocês vão encontrar na palavra de Deus, tudo que vocês precisam para conduzir os seus filhos. E eu vou concluir com um texto que o Senhor Deus orientando o povo de Israel, como eles deveriam educar os seus filhos. Se você quiser, você pode até ler comigo, está em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18 a 21. Deus orientando ao povo de Israel, dizendo: vocês vão educar os filhos de vocês, é dessa forma que vocês vão educar os filhos de vocês. A partir do versículo 18, Deuteronômio 11, 18, diz assim, ó: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai aos vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, e também na nova Jerusalém, que é o céu. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, é isso, irmãos. É essa reflexão que eu queria trazer para os irmãos sobre esse texto. Esse é um pequeno texto, né? Nós estamos falando dos relacionamentos no lar, e aqui esse texto fala do relacionamento dos filhos com os pais e dos pais com os filhos. Como deve ser feito? Como é isso? Né? Numa sociedade como a nossa, são momentos de reflexão muito importantes para nós, porque nós podemos sim, nos nossos dias, nós vivemos num oásis, a igreja é um oásis, nós podemos salvar os nossos filhos, nós podemos fazer com que eles sejam felizes, mas não há outra forma. Os nossos filhos não vão ser felizes nos nossos dias se eles não estiverem na igreja. A sociedade está se derretendo, está se decompondo na imoralidade, nas drogas, na prostituição, e o pior é que agora o Estado está apoiando. Esse é o maior perigo, porque o Estado foi instituído por Deus para impedir, para barrar. O Estado é graça comum de Deus para barrar essas coisas,
para preservar a família, e o Estado está exatamente o contrário, apoiando essas coisas e tentando impedir aqueles que ousam a não fazer tais perversidades. Além de apoiar, eles estão tentando, por todas as formas, impedir. Que coisa maligna. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos colocar em pé e vamos orar pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos pais. Lembrando que todos nós aqui somos filhos e boa parte aqui são pais. Somos pais. Eu também sou pai e sou avô também. E a responsabilidade continua sobre mim, mais sobre os pais, né? Mas também os avós precisam também estar atentos. E o Senhor precisa nos ajudar, ter misericórdia de nós. Senhor, muito obrigado por essa reflexão aqui sobre o relacionamento dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. Te agradecemos pela igreja, Senhor, do Senhor, que o Senhor levantou homens e mulheres, criou uma comunidade do Senhor para preservar, para proclamar, para crescer na graça do Senhor, no conhecimento do Senhor e produzir famílias abençoadas, não só para a igreja, mas para a sociedade de uma forma geral. Nos dê sabedoria, nos dê condições, nos dê capacidade de criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Eu agradeço aqui, em nome de todos os irmãos aqui, porque eles têm a mesma experiência, eles também podem agradecer pelos filhos que têm, porque eles, assim como eu, Senhor, trouxeram os seus filhos para serem educados na casa do Senhor, e hoje a maioria deles podem dar testemunho, Senhor, do quanto foram beneficiados por isso, Senhor. Muito obrigado. E aqueles filhos, ó Pai, que estão, ó Deus, rebeldes, afastados, Deus, porque nós, o Senhor, nós fazemos a nossa parte, mas nós não podemos obrigar aqueles filhos que estão, ó Deus, aí afastados, que o Senhor tenha misericórdia dessas mães, desses pais, que nós sabemos que estão orando, estão clamando todos os dias para que seus filhos sejam resgatados e sejam trazidos de volta para a tua casa. Ajude os teus servos, tenha misericórdia deles, para que eles possam conseguir trazer os seus filhos de volta, Senhor, e que os nossos filhos, nossos netos perseverem constantemente até a volta do Senhor, na casa do Senhor, crescendo e sendo abençoados para a honra e glória do teu santo nome. Nós te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém.